Boa noite, tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir? Isso, ótimo. Primeiro, eu quero justificar minha ausência na segunda passada. Nós tivemos uma intercorrência com um colega médico e eu precisei assumir um dos plantões dele na UTI, por isso que eu estava ausente, tá? Segundo, eu acho que a gente precisa conversar uns 5 minutinhos antes da gente começar o nosso quarto encontro. Eu acho que depois de 3 encontros, já deu para a gente sentir um pouquinho vocês sentiram um pouco a gente e o curso. Como nós conversamos, né, desde o início, esse é o primeiro curso que a gente faz para o Hospital das Clínicas. Então, não existe um modelo, nós estamos criando esse modelo. E a gente optou por fazer um curso de análise de dados e metodologia científica, porque a gente acreditou que havia demanda para isso. Mas a primeira grande incógnita seria, né, quem eram os participantes desse curso. E como eu falei desde o nosso primeiro momento, o grupo é muito heterogêneo, mas desde alunos até professores titulares, docentes da pós-graduação, tá? Mas isso não necessariamente, né, indica ou significa que um aluno de doutorado, por exemplo, tem um conhecimento muito inferior ao de um docente da pós-graduação ou muito superior a um aluno de iniciação científica. Isso depende de quanto ele foi estimulado até esse momento para que adquirisse esse tipo de conhecimento. Em momento nenhum, assim, é o nosso objetivo, a gente não tem essa pretensão de que durante o curso vocês saiam peritos no R. Não. O nosso objetivo é apresentar o R para vocês, para que vocês entendam, né, ou iniciem a compreensão de como ele funciona, estudem, né, todo o material que está sendo disponibilizado e todas as discussões que estão sendo gravadas, e que, baseado nisso, optem ou não por utilizá-lo na análise dos dados de vocês. Eu não assisti a aula da semana passada na íntegra, porque a gente acaba não tendo disponibilidade de ficar 1h30 seguida assistindo a aula. Mas eu acho que algumas coisas vale a pena a gente conversar, né? Assim, houve um questionamento, por exemplo, por que está sendo o R e não está sendo o SAS ou não está sendo o SPSS? Quais as diferenças entre eles? A opção de fazer pelo R é por ele ser free, por ele ser livre, né? Por ele ser gratuito. Então, não teria sentido a gente utilizar, por exemplo, o SAS, que a gente sabe muito menos ainda sobre ele, e que também utiliza a mesma linguagem de códigos, ok? Então, assim, o principal motivo do R foi por ele ser gratuito e por se conseguir fazer qualquer tipo de análise nele, desde as mais simples até as mais modernas e sofisticadas. Mas tem um preço, né, que a gente falou desde o primeiro dia. Ele não é visual, né, ele não é por menu, ele é uma linguagem de código, e ninguém vai ensinar os códigos para vocês. E eu senti na aula passada que talvez isso devesse ser um pouquinho mais claro e explorado. Claro que tem um racional para o código que a gente vai pegando à medida que isso vai se repetindo, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples da aula passada, quando o Gustavo e o Rogério abordaram que a gente precisava falar para o R que a variável sexo, embora tivesse como 1 e 2, ela não era uma variável numérica, contínua, e sim uma variável categórica. A gente tinha que falar isso para o R. E aí ele começava, né, com alunos. Por que alunos? Porque alunos é o nome da planilha. Depois do alunos vinha um cifrão, né, um cifrão assim, tipo americano, né, de dólar, com um corte só. Porque isso significa variável. Depois do cifrão, vinha o nome da variável, ou sexo, ou curso. O igual do R é a setinha ao contrário. Então, vinha sempre a setinha ao contrário. Depois vinha o fator, porque era o comando que eu queria, falar para o R que esta variável não é contínua, mas que é um fator, que é categórica. Depois, entre parênteses,
Era sempre o ritual, era o nome da planilha de novo, então aluno de novo, o cifrão de novo, para falar que era variável de novo, o nome da variável de novo, aí um ponto e vírgula, aí vem labels, né? Labels significa o quê? Rótulo, né? Etiqueta, eu estou falando que é uma variável categórica. Aí vem um comandinho, que era igual C, quer dizer, eu estou falando para ele o que significa essa etiqueta. Então, igual C sempre viria, sempre que eu fosse informar para o R que aquela variável é categórica. E entre parênteses vinham as variáveis, né, o nome, o rótulo delas, separado por ponto e vírgula, e entre aspas duplas ou aspas simples. Então, assim, eu percebi, vendo o comentário de vocês, que isso foi uma coisa assustadora, né? Os professores não pararam e falaram, olha, começa pelo nome da planilha, depois do nome da planilha vem o código cifrão, que significa variável, depois o nome da variável, depois o sinal de igual, mas é isso que estava se falando. Essa é a linguagem de códigos, quer dizer, sempre que a gente for dar essa informação para o R, a gente vai ter que colocar esses códigos lá. Entendeu? Então, o nosso livrinho de código vai ter como é que eu informo para o R que a variável não é contínua, mas que é categórica. Tá? Então, isso é só um exemplo do que eu observei de vocês da aula passada. E eu acho que hoje a gente tem uma tarefa, assim, né, de hoje. Primeiro, a gente não pode ter mais dúvida de localizar o diretório, né? Nós já estamos aí no nosso quarto encontro. Então, eu lembro que a semana passada acho que foi a Paula que questionou sobre isso. Então, o sinalzinho de maior, o getWD, ele vai falar para a gente aonde está a planilha. Então, isso não é para a gente ter mais essa dúvida. Se alguém tem, precisa falar para a gente sanar de vez. Como importar a planilha, né? Eu, particularmente, acho mais fácil pelo menu, porque é uma das únicas funções que dá para fazer por ela, que é o jeito que o Rogério faz, né? No importar o dataset, que a gente acha a planilha lá. E essa de preparar a planilha para seguir a análise dos dados. Então, aí a gente vai talvez voltar um pouquinho para ver se vocês querem retomar, né, um pouco do que foi discutido, dessa informação de codificação para o R, de como criar uma coluna a mais. E o Dr. Gustavo vai apresentar uma alternativa, né, um outro pacote que nós vamos ter que baixar para fazer para ter essas mesmas finalidades. Diferenças, né? Vou falar da minha vivência pessoal, tá? Com vocês. Quando eu estou com aluno de iniciação científica, um aluno de mestrado que não tem conhecimento prévio, ou muito incipiente, ou nada de análise de dados, ele vai para o Sigma Stata trabalhar, porque esse aluno ele não consegue olhar uma média de padrão e simplesmente pelo tipo de olhar os valores, ter uma ideia se é distribuição normal ou não. Entendeu? Então, assim, quem trabalha... dá para trabalhar com Sigma Stata? Dá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Os pesquisadores da Clínica Médica Geral, que são excelentes da nossa instituição, eles trabalham até hoje com Stata. E fazem todas as análises múltiplas de regressão por Stata. É muito mais manual, mas fazem, tá? Na sala tem um aluno meu, de iniciação científica e de pós-graduação. Eles já trabalharam no Stata. À medida que o aluno avança, né, a gente vai para o SPS, que é muito mais fácil. Né? A gente consegue rodar as análises univariadas de uma vez só, a partir do momento que a gente também vai informar para eles se elas são categóricas ou se elas são contínuas. Mas a gente informando isso de maneira correta, essas análises elas são rodadas simultaneamente. Nenhum aluno meu foi para o R ainda, porque o R, até onde a gente entende, não é para um aluno de pós-graduação que tá iniciando, tá? Aí vai depender do conhecimento de cada um de vocês para ver com o que se pretende trabalhar. O SPSS, ele também é um programa pago, por isso que a gente não está trabalhando com ele.
Além dessa conversa, né, eu queria fazer o feedback da nossa tarefa do delineamento de estudo. E depois disso eu vou pedir para vocês abrirem, eu vou abrir para vocês fazerem comentários, tá? Com a tarefa do delineamento, não foi, né, a maioria que enviou, 24 alunos enviaram, tá? Selecione em cima primeiro, isso agora. Vocês estão conseguindo visualizar? Vem aqui. Sim, tá, professora. Ótimo. O sol que está ali, né? Eles têm pedido para gente isso. Deu para ter uma ideia de mais ou menos do nível de vocês, tá? Não que eu acho que o conhecimento de metodologia científica está totalmente atrelado com o conhecimento de informática. Mas o que a gente pôde observar, tá? Vocês são mais ou menos 50 alunos, metade respondeu, fez a tarefa, eu estou falando da tarefa do delineamento, 31 fizeram a tarefa do dia, né? Mas 7 optaram por fazer só as planilhas, acho que dava menos trabalho. E 24 fizeram o delineamento. Dos 24, a gente teve 12 alunos que acertaram 100%, que gabaritaram praticamente. E os outros 12, a gente teve desde muita dificuldade até de propor o delineamento mais adequado para aquela pergunta, né, do estudo, pergunta científica, até dificuldade com variáveis, de saber se eram variáveis dicotômicas ou se eram variáveis contínuas, que é uma informação bem importante porque, até para a gente formar ProEP, que foi o que a gente comentou aqui, tá bom? Então, eu dei feedback individual para vocês, mas eu acho que vale a pena a gente gastar mais 5 minutinhos aqui. Então, o primeiro, né, o fumar causa doença periodontal. A maioria de vocês propôs, tá, um estudo de coorte, mas teve aluno que propôs transversal, que não está errado, mas não seria o melhor tipo de delineamento, se eu quero ver causa ou consequência, tá? E aí a coorte poderia ser tanto concorrente, né, ou prospectiva, ou não concorrente como retrospectiva. Depende de onde eu iria começar, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Variável preditorial, tabagismo. Tabagismo é variável dicotômica, ou fuma ou não fuma, sim ou não. E doença periodontal seria variável do desfecho, também dicotômica, né? Ou tem ou não tem. Aqui houve um pouco de confusão, né? Não sei se pensada associada com carga tabágica, né? Ou o quanto que pode fumar, mas o jeito que a gente colocou aqui, elas seriam categóricas, tá? Dicotômicas. Se fosse uma coorte concorrente, né? Então, quer dizer, eu vou começar a ver se fuma, se o estudante fuma ou não fuma. Poderia, por exemplo, numa unidade básica de saúde, selecionar, né, pacientes que são tabagistas e não tabagistas, de um ambulatório, por exemplo, de medicina interna, e avaliar esses pacientes quanto a ter ou não ter doença periodontal. Seria da onde eu buscaria a minha população. A outra, se fosse uma coorte não concorrente, eu poderia ir no ambulatório de odontologia, avaliar pacientes que têm e não têm doença periodontal, e aí buscar lá no passado se eles fumam ou se eles não fumam. Tá? E as hipóteses, a nossa próxima discussão é sobre hipótese, então nós vamos falar um pouco melhor, mas a gente teria a hipótese de nulidade, que é o tabagismo não predispondo ou não se associando à doença periodontal, ou ele predispondo se associando à doença periodontal. E se a gente fosse calcular, né, o risco de quem fuma desenvolver a doença com relação a quem não fuma desenvolver a doença, a gente calcularia o risco relativo, né? Porque eu estou falando de coorte, de incidência, mesma coisa se fosse um estudo de ensaio clínico. Isso aqui eu não pedi para vocês, mas eu só acrescentei. Aqui teve muita confusão, né?
Só um comentário. Por que aqui um estudo de corte iria muito bem? Porque doença periodontal, que é a variável de desfecho, ela é muito frequente, muito mais do que a gente imagina. 70% das pessoas têm pelo menos uma gengivite, né? Então, o estudo de corte iria muito bem. Obesidade causa uma formação congênita. A minha variável de desfecho aqui é uma formação congênita. E a minha preditora é a obesidade, tá? Da mãe. Quando eu falo, e as duas são dicotômicas, mesma coisa, sim ou não, também não houve um pouco de dificuldade, principalmente em relação à obesidade, e alguns achavam que era variável contínua, porque imaginei também que estavam pensando no peso, né? Mas não, é ser ou não ser obesa, no caso. E malformação congênita, diferente, né, aqui da doença periodontal, ela já não é frequente. A gente não pode chamar de doença rara, não é menos do que, a maioria dos trabalhos tem menos de 0,5% ou 0,3% da população, mas ela é menos de 1% dos recém-nascidos. Então, ela não é uma doença prevalente. Então, nesse tipo, né, para eu responder essa pergunta, coorte, seja prospectiva ou retrospectiva, puxa, eu teria que avaliar muita gente. Então, seria o melhor delineamento seria caso controle, né? Frequentar um ambulatório de pediatria, né? Se tivesse um específico de malformação congênita, seria muito bom, né? Ou de recém-nascidos de um serviço terciário, aí começar pelo caso, né? Então, uma criança que tenha malformação congênita, eu buscaria os controles e só veria se a mãe é obesa ou não. As hipóteses, né? Então, a de nulidade com a obesidade não se associaria a malformação congênita, a H1 que ela se associaria, e se eu quisesse calcular, né, o risco de filhos de mãe obesas terem a malformação, comparando com de mães não obesas terem a malformação, seria a razão das chances, né? Mas eu não pedi isso para vocês. Esse aqui praticamente todo mundo acertou, né? Se o diabetes é mais frequente em obesos, então uma pergunta bem simples. Então, um estudo transversal, né, seria o suficiente, adequado. As duas variáveis também são dicotômicas. Diabetes é uma doença considerada prevalente, né, aproximadamente 10% aí da população, no Brasil um pouquinho menos, 9%, mas é bem prevalente. A gente poderia perfeitamente também pegar essa população no ambulatório de medicina interna, na unidade básica de saúde, e as hipóteses não houve dificuldade de ninguém elaborar. Mas como é um estudo transversal, no mesmo momento eu estou avaliando, né, a associação entre obesidade e diabetes, ou diabetes e obesidade, né, não dá, como é no mesmo momento não dá para a gente estabelecer essa relação de causa, eu iria calcular a razão de prevalência, né, que a formulinha é igualzinho ao risco relativo, mas como eu não estou falando em incidência, seria a razão de prevalência. E, por fim, a grande maioria de vocês acertou, mas ainda teve alunos que propuseram caso controle ou coorte, né? Todos esses aqui seriam estudos observacionais, o 1, o 2 e o 3. E o 4 seria o melhor delineamento de intervenção, que eu quero saber se o exercício físico previne a remodelação de ventrículo esquerdo em pacientes hipertensos. Então, seria o melhor alinhamento de intervenção, tipo ensaio clínico controlado randomizado. A variável preditora seria o exercício físico, aqui eu coloquei como dicotômica também, né? Fazendo ou não fazendo, não avaliando a intensidade desse exercício físico, né? Nem a frequência. E a variável de desfecho é se com a intervenção, né, ou não, o paciente teve ou não teve remodelação desse ventrículo esquerdo. A minha população estudada são de pacientes hipertensos sem remodelação de ventrículo esquerdo, tá? Que é bastante comum, uma lesão de órgão-alvo, né? Pacientes hipertensos não controlados, tá bom? E como eu também estaria avaliando a incidência, seria o risco relativo. Acho que de uma maneira geral, a gente
metade de vocês acertaram 100%, outra metade teve aí um pouco de dificuldade, mas eu acho que a maioria captou a mensagem, e acho que quem não captou com esse feedback deve ter ficado um pouco mais claro. Agora eu abro para vocês fazerem algum comentário, pergunta, primeiro sobre a reflexão inicial, né, de que não vamos sair daqui aptos a trabalhar no R, mas conhecendo como o R funciona, né, para que a gente possa decidir se a gente vai estudá-lo e querer que ele seja a nossa ferramenta de análise de dados ou não, tá? E sobre a tarefa. Abro para vocês, antes da gente passar para as atividades de hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ser no chat mesmo, né, Dani? Sim. Pode abrir o microfone, se quiser, ou pode ser pelo chat. Oi, é a Vera que está falando. Oi, Vera. Tudo bem? Assim, primeiro, eu só queria manifestar qual foi a minha ansiedade na aula passada, né? Eu acho assim, eu entendo que a gente não vai sair sabendo mexer no programa, né? A minha única angústia era no sentido assim, que eu acho que a gente tem que, né, os passos mais devagar, né? Porque às vezes não dá, assim, como a gente está aprendendo as variáveis, o percurso de como entrar no programa e como ver, assim, montar a planilha, tudo, a gente, pelo menos, eu estou falando por mim, tá? Assim, às vezes me dá angústia de não ter tempo durante a aula. Hoje, por exemplo, eu fiquei estudando a tarde inteira a aula anterior, para, assim, pelo menos, não vou dizer a tarde inteira, que está muito, mas uma hora eu revi toda a aula. Então, agora faz sentido para mim alguns comandos. Só que enquanto a gente não tem esses comandos, assim, só uma sugestão eu estou gostando do curso, acho que é um curso necessário para a faculdade, acho que a gente, pelo menos eu estou aprendendo muita coisa. Era só ter um tempo mais para a gente ir seguindo. E uma sugestão que eu faço para vocês é trabalhar com duas telas. Por quê? Porque vocês trabalhando com uma tela só, então vão dando os comandos e não conseguem acompanhar o chat, o que está acontecendo no chat. E às vezes é muito chato a gente ter que abrir microfone para interromper, porque eu entendo que muitas vezes interrompe o raciocínio de quem está dando a aula. Né? Então, assim, talvez uma sugestão é trabalhar com duas telas, ou alguém fique no chat e quem está, né, dando aula faz o segmento. Mas eu estou gostando muito, fiquei ansiosa mesmo a aula passada, né? Eu ia colocar isso para vocês, coloquei na avaliação do curso, porque são os ajustes que eu acho que são necessários. E eu gostei muito de você começar a discussão, né, a aula de hoje nisso, porque eu acho que era necessário. Vera, obrigada. Eu acho que assim, a gente se propôs a ter uma avaliação do curso a cada 3 encontros nossos, justamente para a gente poder identificar algumas coisas que são mutáveis e que podem ser melhoradas. Por exemplo, essa observação simples que você fez da gente trabalhar com duas telas, né? Ou um ficar mais no chat, enquanto o outro está fazendo alguma explanação. Isso é muito bem-vindo. Claro que a gente tinha que começar discutindo, eu percebi pelas perguntas, eu não estava aqui, mas um grau de ansiedade geral, né? E aquilo que eu comento com os meninos também, eles são muito rápidos, eles dominam muito o programa. Mas para quem não está habituado, então às vezes a gente fala, olha, começa pelo nome da planilha sempre, por isso que vai estar alunos. Se você quer, né, se você vai estar falando para o R,
sobre uma variável, então vai vir o símbolo da variável, que é o cifrão, depois o nome da variável. Né? São coisas simples que, para quem não está habituado, pode auxiliar bastante. Né? Eu acho que o meu papel aqui é um pouco esse, a visão, né, do aluno, de quem não tem muito conhecimento, tanto quanto eles têm, né? E da parte didática, né, de ouvir vocês, como eu falei, né, a única diferença entre nós é que a gente se aventurou a fazer o curso e vocês a fazerem, mas a gente tá todo mundo literalmente no mesmo barco, né? Tá joia. Mais alguém? Dani, eu queria dar um feedback também, Cláudio. Na verdade, assim, é mais um feedback bem positivo mesmo, porque tudo quanto é curso metodológico que tem, eu estou fazendo junto com um aluno meu, porque a gente tem uma planilha muito grande para analisar pelo Excel e a gente queria explorar um pouquinho mais programas outros, né? Como todo curso metodológico, ele precisa de um tempo de decantação, ele precisa de familiaridade com a tela do programa. Então, isso só acontece na estatística com exercício, a gente tem que fazer exercício. Então, muitas vezes, assim, eu sei pelo tempo, pela janela de tempo que vocês têm, tem um conteúdo que tem que sair, mas, assim, eu sugeriria também, a mesma coisa que a Vera colocou, um tempo maior, um pouquinho mais de decantação entre, principalmente, os comandos de código. Porque nós não, assim, a questão de velocidade mesmo, de memorização de comandos e de desempenhar a tarefa inteira naquele período. Então, assim, o meu feedback, até por questão da última aula, a parte do menu é tranquilo, mas a hora que chega no código, você tem que fazer o exercício, é isso que você colocou. E a gente mesmo com muito tempo, eu sou uma pessoa que atravessei o DOS, o Windows, o App Info, né? Então, quando é comando, é um pouco mais elaborado, e não é assim, é uma questão de prática mesmo, tá? Acho que esse é o meu feedback em relação à estatística. A segunda coisa, que é a estatística, é assim, ou você gosta de paixão, ou você não gosta. Essa é uma sensação que eu tenho, e a gente, primeiro, superar algumas dificuldades faz parte desse envolvimento que você tem com a estatística. E uma coisa muito gostosa da estatística é quando você dá tratamento para o seu dado, né? Então, é por isso que eu faço questão de fazer junto com o aluno, porque a gente trabalha no mesmo ritmo, a gente acerta a ideia, a hipótese, e traz mais confiança em relação ao dado em si. Então, acho que era esse feedback positivo que eu queria dar, acho que está indo bem. Dificuldade existe, eu acho que em todos os níveis. Mas eu acho que o que vocês propõem de apresentar um programa novo, no meu entender, está ótimo. Gustavo? Acho que a gente podia ver se alguém queria voltar em algum conceito da aula anterior. Assim, se alguém queria voltar, por exemplo, na importação da planilha, em um conceito de nomear alguma variável como fator, ou se a gente poderia tentar passar para a próxima etapa aí. A gente pode voltar aqui já no R, tentando retomar algum dos conceitos anteriores. Se alguém quiser voltar em algum conceito, pode colocar aqui no chat, né? A gente volta. Então, a gente vai tentar fazer o seguinte: instalar um pacote no R, né? Então, um pacote é uma funcionalidade a mais. O R, quando você instala, ele vem com uma série de comandos, mas alguns outros comandos a gente às vezes tem que fazer uma instalação de um pacote. Então, talvez durante esse curso a gente vai fazer a instalação de uns 2 pacotes só, né? E são pacotes bastante conhecidos, que vão tornar a sua vida um pouco mais fácil, né? Esse primeiro pacote de hoje, ele é um pacote maior, assim, tem uma quantidade maior de funções. Então, a ideia seria
nessa aula, instalar esse pacote, tentar instalá-lo, dar o comando no R para ligar, ou seja, ler o pacote, certo? Instalar e ler, e aí a gente faria os comandos feitos na aula anterior com esse pacote novo, que ele é mais moderno, então talvez ele seja um pouco mais fácil de trabalhar. Eu trabalho mais com ele, assim, eu sempre que eu vou abrir a planilha do R, eu ligo esse pacote e utilizo ele bastante na prática da análise de dados, né? Então, vamos ver se todo mundo está compartilhando a tela. A gente deixou a tela maior, Daniel. Acho que ficou mais visual, assim, né? Então, quando você abre o R, acho que nós estamos compartilhados, certo? Sim. Então, aí... Está compartilhando, viu? Não compartilhou? Então, deixa eu apresentar aqui. Ele já vai compartilhar. Vai tentar dividir. Vai tentar dividir. O chat aqui. Muito bem, agora a gente está compartilhado, né? Sim. Tá, então tá bom. Então, veja, quando você abre o programa, a gente está naquela janela que a gente fez na aula anterior. Ele abriu os mesmos códigos, né? Então, veja, quando a gente quer ligar, a ler a planilha novamente, fazer a estrutura, então vamos tentar fazer a instalação do R já, Rogério? Do R do pacote? Pode ser? Então, nós vamos escrever o seguinte comando, ó. Deixa eu apagar. O comando, gente, é um install. Você vê que ele vai completando para a gente, né? Essa é a vantagem de usar o RStudio. Packages, aí sempre entre aspas, dupla ou simples, o nome do pacote. Ó, by diverse. São vários pacotes que vão ser instalados ao mesmo tempo. Escreve esse TIDE com Y, né? TIDE-verse. Vamos ver se dá para ampliar mais isso aqui. Vamos ampliar um pouquinho mais, acho que dá para ampliar mais. Aqui, fica maior. Aí você vai rodar isso aqui. O nosso, ele deu um erro aqui na aula passada, foi por conta de alguma permissão, mas a gente conseguiu instalar, ele já está instalado no nosso computador, certo? Então tentem fazer aí, ver se é possível fazer essa instalação. Tá? Vou colocar aqui no chat comando. Copiar esse comando aqui, ó, do chat e colocar na linha de comando e dar um enter. Precisa de acesso à internet, né? Ele vai demorar 5 minutos para instalar? Uns 5 minutinhos. Então, pode parecer super básico, mas, por exemplo, né, o código para instalar pacote é sempre install.packages, entre parênteses, o nome do pacote que quer instalar, e ele, entre aspas, simples ou dupla. Né? Nós vamos ter alguns errinhos de instalação, que o Rogério está aqui para nos ajudar nessa parte, mas, vamos ver, não foi possível abrir o arquivo. Permission denied. É gratuito. Eu tenho uma sugestão que funcionou para nós aqui, posso mostrar? Veja se... Alguém conseguiu instalar? Pelo menos rodou, assim, ele vai falar, ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai... O Emerson está rodando, Okay. Emerson. Mais alguém? A Vera, então... Narciso, parece que alguma coisa específica do seu, ó. Muita gente está instalando. Deixa eu dar a alternativa aqui para quem não conseguiu. Foi como a gente conseguiu a aula passada. O R nosso aqui também não deu muito certo. Então faça o seguinte, ó. Entra no R sem ser pelo RStudio. Então vai lá onde... Normalmente ele está dentro de um diretóriozinho R. Aqui, ó, R. O programa é R mesmo, pode ser qualquer um desses, tá, gente? Ó. Aí você digita aqui aquela linha de comando, ó, install. Aqui não tem aquele autocompletar, certo? Porque eu estava trabalhando dentro do R mesmo. Se eu executar aqui, ele vai duplicar o meu tidyverse, então eu não vou executar mais. Mas provavelmente vai dar certo.
você vai conseguir acessar, mesmo instalando por aqui, acessar ele do RStudio. A gente conseguiu assim da vez passada. Tá, então, tentem a linha de comando, a mesma linha de comando, dentro do R normal, do programa mesmo, que a gente não está usando na aula, a gente está usando no RStudio. Instalei todos da semana passada, sem problemas. Algumas já conseguiram instalar antes. No meu aparece, então, quem está com problema, tenta fazer essa forma de instalação com o R, sem ser pelo RStudio, e veja se continua aparecendo esse erro que está aparecendo aí. Então, a Paula e o Darciso, que precisam ir para o R. Mesmo comando, mas no R, não no RStudio. Esse aqui conseguiu parcialmente, ó. File. Isso, bom, vamos ver. Agora foi, ótimo. Foi. Então, provavelmente isso vai dar também, Paula, pelo R. Conseguimos até aqui rapidamente, né? A conexão tá boa. Tá bom. Demora uns 5 minutinhos, normalmente, para instalar esse pacote, que ele tem bastante funcionalidade, né? Deu certo. Bom, alguém então aí, dentro dessa nova forma de instalação, não conseguiu instalar? Deu certo. Será que a gente pode passar para ele já? Fiz o comando, no R não apareceu nada. No R. Apenas um mais após a linha abaixo. Tá? Apenas um mais, estou instalando. Quando aparece apenas um mais, está faltando alguma coisa. Então, por exemplo, você esqueceu um parênteses, alguma coisinha. Ou uma aspas. Copia exatamente o comando que está ali, ó, que vai dar certo. Tá? Então, faltou alguma coisinha quando aparece esse maisinho aí. Vou pôr de novo. Aqui tá certo, tá com aspas. Então, se faltar uma aspas, realmente é um ponto chato desse programa, não tem muito jeito. Faltou um parênteses, né? Ele vai aparecer o mais, você vai tentar sair disso aqui, né? Dar um S com escape aí, por exemplo, né? Com o seu teclado e tentar voltar nisso aqui. Qualquer pacote vocês podem instalar dessa forma, né? Então, esse aqui é só um exemplo, mas se um dia você precisar de uma análise aqui, tem um pacote do R que faz isso, é assim que vai instalar. Tá? Pacote X, você sempre entre aspas simples ou dupla dentro do comando install packages. Bom, então vamos lá para o software, né? Ó, o próximo comando seria, então, geralmente tem um padrão aqui, a gente geralmente coloca no começo a livraria que você está importando, tá? Poderia pôr em qualquer lugar, né? Eu vou usar o padrão que a maior parte usa para a gente seguir sempre o mesmo padrão. Então, para ler o pacote que você importou, você vai colocar library, né? Sempre vai usar esse comando. E o nome do pacote aqui não precisa das aspas. Tá? Se você colocar entre aspas, não vai ter problema também, viu? Então, você vai library tidyverse. Você vai usar a livraria que você instalou. Sempre que você quiser usá-la, você vai usar esse comando. Normalmente, eu coloco sempre com a primeira linha. Todas as livrarias que eu preciso vão ficar aqui. Nós vamos usar só uma livraria. Então, você vai colocar aqui e dar um run. E ele vai falar que, ok, leu a sua livraria, deu tudo certo. Ou não. Tomara que vai dar certo aí. Ele mostrou que, então, ele leu, são vários pacotes, ó, né? Um deles é um pacote gráfico, um dia a gente vai usar. Ele já leu sozinho, ó. Ele leu vários pacotes aqui. Então, deu certo, a princípio, rodar a livraria foi instalada. Tudo bem? Além de instalar, conseguiu usar o comando library, né? Ok, tá, muito bem.
Então, a ideia é usar esse pacote, Tidyverse, voltem depois no livro, o primeiro livro que ele colocou, esse livro, ele fala sobre esse pacote Tidyverse, aqui dá para baixar, fica meio, dá aquela vibração. Então, assim, ele fala que a gente tem 6 verbos do Tidyverse que a gente precisaria aprender, nós vamos começar com 3 verbos desses. E aí vocês vão ver se vocês acham mais fácil usar esse pacote ou a base R. Lembre-se, quando você instala o R, você está usando tudo o comando da base. A Dani falou, eu vou colocar ali o nome da planilha, é aluno. Poderia ser dados, enfim, qualquer coisa que você colocasse. O cifrão e o nome da variável, né? O Tidyverse, ele trabalha com uma concepção um pouquinho mais nova. Talvez a gente não precise ficar repetindo tanto aquele cifrão. Muitas pessoas acham que é mais simples usar dessa forma. E eu também concordo, eu acho que é uma forma mais moderna da gente trabalhar. Certo? Uma funcionalidade que vai nos ajudar. Muito bem. Então, depois de você ler a livraria... Cadê o comando? Será que eu tenho 2 telas? Eu tenho 2 R abertos. Vou fechar esse para não dar confusão, tá? Fiquei com 2 R's abertos e acabei fechando errado, mas não tem problema. Eu vou pôr aqui de novo o comando que vai ficar salvo, né? Tidyverse. Se você salvar isso aqui, vai ficar salvo. No próximo vez que você for rodar, tá ok, né? Aí você vai importar o mesmo arquivo. Vocês devem ter esse comando aí, certo? Deixa ele salvo. Pode ser por menu, nós vamos dar para importar do arquivo significa importar da planilha. Isso. Tá? Importou a Ou planilha. pelo código, ou lá pelo menu. Só que isso é bem rápido, né? Aqui, no caso, ele está com algum probleminha, porque ele tá me dando uma demora aqui na execução desse código, que não é muito usual. Mas, enfim, a gente vai repetir aqui isso aqui, porque ele deu algum probleminha. O nosso R aqui deu um certo problema. A gente lê ele de novo. Vai, então, instalando a livraria, lendo ela, né? Quando você roda alguma coisa muito pesada, às vezes acontece isso, mas não é o caso aqui, né? A gente está lendo um programinha que é bem leve, né? Vou fechar Então, só recordando, o que nós fizemos? Nós instalamos uns pacotes do R, tá? Então, começou lá no install packages, lembram, né? Entre aspas e entre parênteses, o nome do nosso programa, do nosso pacote que é o Tidyverse. Foi a primeira coisa que nós fizemos. A maioria conseguiu baixar esse pacote pelo R mesmo, pelo RStudio. Alguns não conseguiram, como nós também não conseguimos, tivemos que ir para o R simples. A primeira coisa que fizemos foi isso. Baixamos o pacote Tidyverse. Depois dele já baixado, a gente foi nesse comando do library, quer dizer, está numa biblioteca, agora a gente já baixou, ele é uma biblioteca para a gente, library Tidyverse. Conseguimos com que ele lesse isso. Aí o próximo passo é importar de novo a nossa planilha, já deve estar aí no comando de vocês. Se não tiver, vai lá no file e importa de novo, no DataSet. Vou colocar aqui também o comando. Rogério, você já pôs? Já pôs. Vejam se vocês chegaram até aí. Deu problema no nosso, a gente está aí. Agora já foi assim, ó. Então, Agora deu certo. Vou ler aqui a planilha alunos, tá? Vou ler. Aí, aqui, se você executar os mesmos comandos que executamos aqui na vez passada, ó, ele vai criar fatores de novo. Eu não vou fazer isso agora, porque nós vamos criar de uma outra forma, para vocês verem se essa forma vista na aula passada é mais fácil do que a forma atual. Remover coluna, vamos fazer de uma outra forma aqui, tá? Então, vamos criar uma identificação, renomear colunas, né? A gente viu renomear colunas e tal, enfim. Então, o que a gente está tentando fazer? Trabalhar a planilha para depois analisar os dados. Na aula passada, foi por comando, tá? E agora, a gente baixou o pacote para ver se vocês acham que com o pacote é mais fácil. Para não ficar sempre tendo que colocar todos os códigos. Lembre-se que esse tipo de comando aqui é para escrever códigos que o computador não vai ler, para você depois lembrar da sua análise. Isso aqui é uma boa prática em análise ou em programação, né? Isso aqui costuma ser uma boa prática, depois a gente não lembra onde a gente estava, né?
Muito bem, vamos lá. Então, um dos conceitos, vamos começar aqui com a seleção de variáveis. Então, são 3 verbos. Um que é o select, para selecionar variáveis, um que é para filtrar, que é o filter, e um que é para criar, chama mutate. Nós vamos aprender as 3. Então, vamos lá. Primeiro seria o select. Tá? Select de seleção, certo? Então, vamos ver. Vamos supor que eu quisesse selecionar 3 variáveis da planilha alunos. Tá? Eu nem lembro quais são as variáveis. Então, você lembra como que eu faço isso? Vou por estrutura aqui, ó, estrutura de alunos. Isso a gente já viu na aula passada, né? Se eu executar esse comando, ele vai mostrar todos lá. Nome, idade, sexo, anos de formado. Vamos supor que eu quisesse, fosse uma planilha enorme, tivesse 100 variáveis, eu quisesse, sei lá, 3 delas. Aqui no caso é uma planilha pequena, mas eu quero só 3. Eu quero idade, sexo e anos de formado, ok? Não importa as demais. Eu quero selecionar só essas variáveis. Como é que eu faço isso? Eu posso, no R, o legal é que a gente cria novas pequenas planilhas, né? Então, eu posso, por exemplo, criar a planilha aluno, seleção, cell, qualquer nome que você quiser, põe qualquer nome, tá? Em vez do igual, o R sempre funciona dessa forma. Então, isso. O alunos é a planilha base, certo, gente? E aqui tem um comando, a única coisa que vocês vão ter que entender, que é esse que chama pai. É isso aqui, é esse percentagem, né? O maior é percentagem. Tá bom? Embaixo põe o comando que você quer. Posso pôr na frente? Pode, tá? Pode pôr na frente, mas não, fica mais visual por embaixo. Então a gente dá um enter aqui, ó. O RStudio já coloca para baixo para a gente. A gente vai usar o comando que a gente quer. Select. Aqui, a vantagem do tidyverse é que você não precisa ficar colocando tudo entre aspas. Coloca as variáveis que você quer. Idade, sexo e anos de formado. Pronto, ele já está autocompleta para a gente. Então, veja, gente, ó. Comando select. Dentro, as variáveis que você quer. Eu não preciso colocá-las entre aspas, tá? Essa é uma facilidade dessa funcionalidade de comandos. Tá? Isso aqui meio que tem que gravar. É sempre assim, a planilha nova, seleção, a planilha antiga e esse comando aqui. Sempre. Isso aqui é um comando, isso aqui está dentro disso, mais ou menos isso. Executa onde? No fim. Executa. Pronto. Ele vai criar essa aluno seleção. Está aqui do lado, ó. Né? E ela vai ter os mesmos números de observações, 41, só que ela vai ter menos variáveis. Alunos, tem 2 planilhas agora, tem alunos e tem aluno seleção, tá? E tem só idade, sexo e anos de formado, ok? Então, isso parece que aqui não é tão útil. Eu tenho 6 variáveis, por que eu fiz isso? Não, mas se tiver 50, e você vai ver que da sua análise importam 10, esse comando vai ser bem útil para vocês, tá bom? Então, de novo, ó, alunos, seleção, alunos, sei lá, dados, qualquer nome, tá? A planilha original, esse comandinho, que é percentagem, asterisco maior, né, percentagem, tem um atalho de menu, de comando, mas não sei se precisa a gente entender esse atalho agora, mas existe um atalho para ver isso aqui já, não sei se tem necessidade, e isso aqui, eu vou colocar, você colocou ali, Roger? Eu vou colocar ali, pode deixar tocando, que acho que fica mais fácil, que eu já tenho ele digitado aqui, tá? Esse é o comandinho, tá? Isso aqui tá certo, ó. Quando aparece esse tipo de comando, attach, package, ok, deu tudo certo. Tá? Então, entendido a seleção de variáveis, é o comando select, é o primeiro verbo que a gente aprendeu do tidyverse. São 6, nós vamos ensinar 3 verbos hoje. Então, uma pausa ali, põe na tela do R. Deixa eu pôr na tela do R, desculpa. Se você executar o comando só essa parte aqui, ó, só essa parte, vai funcionar, só que você não está atribuindo a nenhuma variável todo esse conteúdo. Então, aqui a gente está atribuindo a uma variável que a gente criou, alunos, underline cell, isso vai ficar na memória dessa variável. Se eu chamar ela de novo, se eu quiser explorar ela, eu consigo ver que ela meio que engoliu todo esse conteúdo aqui, ó. Então, esse é o operador, digamos, mais importante do R aí, que é o de atribuição. Então, você armazenou isso nessa variável. Executa só isso para mostrar, né? Então, se executar só isso, ele vai selecionar, mas ele não salvou em lugar nenhum, né? Então, ó, idade, sexo e anos de formado. Isso aqui não está salvo, não tem tanto de serventia para a gente, não tem tanta utilidade, né? Como o Rogério falou, né?
O segundo comando, vou Eu mostrar. acho que assim, ó, primeiro vamos ver se ficou bem claro o que é esse primeiro comando desse pacote TidyVerse, que é a seleção, o select. É você construir uma segunda planilha com variáveis selecionadas, porque a nossa planilha só tinha 6 variáveis, mas é aquilo que o Gustavo falou, imagina uma planilha que a gente tem, sei lá, 50 variáveis, você ia trabalhar só com 15. Então, você vai transformar sua planilha mãe, tá, que é do alunos, numa segunda planilha, que ele chamou de alunos underline cell, mas que a gente poderia dar qualquer outro nome. Tá? Então, quando você vai fazer uma segunda planilha, baseada em algumas variáveis selecionadas, o código vai ser esse, o nome novo da sua planilha, o igual que a setinha contrário, o nome da planilha antiga, e esse código aí super legal, que é porcentagem maior porcentagem. Aí, para ficar mais didático, na linha de baixo, o comando, que é o select, e entre parênteses as variáveis que a gente quer exportar ou utilizar para a nossa planilha filha, vamos dizer assim. Então, foi isso que o Gustavo nos ensinou a fazer, uma das funções desse pacote TidyVerse. Se você colocar na mesma linha, ó, vai funcionar também, tá? Mas normalmente você vai... Quando coloca, deixa lá didático na segunda, que tá linha mais fácil. Então, mas funcionaria, não teria problema. E, Rogério, se eu colocar o mesmo nome aqui, o que acontece? Ele sobrescreve. Então, se você... Vamos fazer para ver o que acontece, ó. Ele sobrescreve. Então, a planilha alunos passa a ser... Ela perdeu as outras variáveis. Ah, meu Deus, eu perdi a planilha. Não. Aí você vai lá em cima e lê de novo, tá? Tem que ler de novo. A planilha, ele nunca salva em cima da planilha aluno CSV, certo, gente? Se você ler aluno CSV de novo, voltou com as colunas que você tinha todas aqui. Então, não é uma boa prática usar o mesmo nome, a não ser que você queira, você realmente queira subscrever, tá, gente? Não tem porquê. Se você quer criar uma segunda planilha, filha lá de uma mãe, põe outro nome, nem que seja alunos 2, né? Colocar um outro nome. Então, o filter, eu acho que vocês vão talvez achar mais útil esse comando, né? Então, o filter, vamos selecionar só o sexo feminino. Então, lembre-se que essa planilha, a gente ainda não colocou masculino e feminino, a gente colocou 1 e 2, né? Vamos trabalhar com 1 e 2 mesmo, não tem problema, tá? Então, alunos feminino, tá? Eu quero só o sexo feminino. É a mesma coisa, esse setinha, né? Alunos, o mesmo tal do comando pipe, que é isso aqui chama pipe, mas enfim, não importa. É uma percentagem, maior uma percentagem. De novo, o comando que você quer. Só que aqui é o filter, não é mais o select. E o filter funciona assim, a variável que eu quero, sexo, né? É igual, só que eu vou mostrar uma coisa que não vai funcionar aqui, 2. Só que quando você está fazendo o filter da igualdade, tem que ser 2 iguais. Né? Isso aí, eu não sei se tem uma explicação para isso, Rogério. Por que o filter, a gente precisa de a igualdade precisa ser representada por 2 iguais? Porque esse é um operador de comparação. Assim, você está perguntando se o sexo é igual a 2. E não igualando, atribuindo o valor 2 ao sexo. Se você colocar 1 igual, você está atribuindo o valor 2 à variável sexo. E esse 2 iguais é um operador de comparação. Estou perguntando, sexo é igual a 2? Essa é uma pergunta e não uma atribuição. Um único igual é igual a setinha ao contrário, ali, ó, se você colocar um único igual. Então, vamos executar esse comando, o Rogério explicou para ele por que tem que ser a duplicidade. Então, sempre que você vai usar filter, seleção, você vai ter que usar a duplicidade. Igual, filtrou. Ótimo. Então, o que vai conter a planilha aluno sexo feminino? Só as mulheres. Tá? Ela é uma planilha diferente, gente. Tem as mesmas variáveis, mas só está o 2 lá. Só estão as mulheres. Então, ela tem quantas observações? 19. Ela não tem 41, né? Acho que tem 41 observações é a original, certo? Então, interessante que desse comando filter, o maior ele aceitaria, que não faz sentido, sexo maior, né? Mas se fizesse sentido, sei lá, idade maior, idade faz sentido, né? Eu posso usar um maior ou um menor só. E às vezes eu não lembro o que eu preciso usar, eu vou lá no menu, né? Eu diria no nosso livro e vejo o que representa o comando que eu preciso. Tá? Então, a igualdade são 2 iguais, o maior seria representado pelo maior mesmo, né? Então, eu vou dar um outro exemplo aqui. Os alunos maiores que 60, maiores que 60, não tem
maior que determinada idade, alunos, idade, enfim, eu tenho que colocar assim, né, 20, vamos por maiores que 20 anos, então. É a mesma coisa, ó. Eu vou filtrar dentro da planilha original, que é a planilha alunos, a idade maior do que 20. Se for maior ou igual. Vai funcionar maior ou igual, né? Funciona. Se for maior ou igual, né? Maior ou igual. Então, ele vai filtrar isso aqui. Isso aqui a gente, vocês lembram que essa aqui vão colocar para a gente ver se deu certo? Tá? Então, só tem idade maior ou igual a 20 anos aqui, tá? Isso aqui é útil. Muitas vezes a gente tem que, dentro de uma planilha, filtrar determinadas condições, tá? E acho que tudo bem. Vamos ver se tem algum não? A Marília teve um problema com alunos ali. Então, vamos colocar esse comando no chat aqui, para quem não pegou, ele que às vezes é digitar ele no chat, né? Então a gente põe ele aqui. Muito bem. Olha, Deixa eu só completar. Essa primeira parte aí do alunos underline FEM, alunos underline 20, é o nome que ele está dando. Tá? Assim como lá, quando ele selecionou a variável, ele colocou alunos céu. Aí a gente pode mudar o nome que a gente quiser dar. Tá? É o nome que a gente está dando para essa planilha que a gente está filtrando. Ok? Isso não precisa ser rígido. O que vem depois é o igual, assertivo contrário. Aí tem que ser. Aí é o nome da nossa planilha mãe. Tem que ser o alunos. E aí é o comando porcentagem maior porcentagem, que não pode mudar. E na linha de baixo, que a gente ficar didático, deixar embaixo para ficar didático, também não dá para mudar, né? O filter, e entre parênteses, o que a gente está filtrando. Então, no primeiro, o sexo feminino, que é o 2, né? Igual a 2, e no exemplo de baixo, a idade maior do que 20. E eu posso combinar múltiplos fatores? Pode, olha que legal. Na mesma planilha, eu quero alunos maiores do que 20 e mulheres. Então, tem outra forma de fazer isso, tá? Mas eu vou fazer dessa forma. Outro comandinho Python, sexo igual a 2, ele está filtrando na primeira linha, para ficar bem visual. Eu poderia pôr um vírgula aqui, mas eu vou fazer dessa forma que eu acho que fica mais visual. Todo mundo que tem idade maior que igual a 20 e todos os sexo 2. Ficou mais restrito ainda, né? Só sexo 2, só idade maior ou igual a 20. Na planilha alunos 20, ok? Então veja que você não tem, você pode fazer o que você quiser aqui usando esse comandinho, tá? Até mesmo combinar com a seleção, tá? Mas eu não queria todas essas variáveis, então não sei se ficou muito complexo, mas eu vou selecionar também idade, sexo e ano de formado. Então, ó, eu estou tirando a idade maior que 20, sexo 2, só as variáveis de idade, sexo, ano de formado. Então, você pode utilizar isso embaixo de várias formas. Né? Fazer uma combinação desses comandos. A única coisa que o último não tem esse aqui, ó, não termina com isso, certo? E entre um e outro, que você pode separar por esse Enter, né? Você dá um Enter aqui, ó, ele vai para a linha de baixo, você utiliza esse mesmo símbolo aqui. Fica bem visual, né? Fica bem mais prático de trabalhar, certo? Só pausa. Teve gente que encontrou o erro ali de não encontrar a planilha alunos, né? O objeto alunos. Então, você tem que ter importado a planilha alunos para você trabalhar com ela e conseguir fazer a seleção e filtragem. Aqui, ó. Isso, eu já copiei e colei esse primeiro código já para vocês. Então, certifiquem-se de que ele está no seu ambiente de trabalho, o objeto alunos, né? Mostra onde fica ali. O ambiente de trabalho seu, né? Bom, é para ele estar aqui. É a primeira, eu acho. Tem várias aí. Ele foi criando ali. Outra forma de acessar a planilha. Ele está aqui, ó. Ou seja, ele foi importado para o meu ambiente de trabalho, a planilha alunos. Aí depois eu fui fazendo sub-planilhas aqui, baseado nela, mas ele tem que existir, senão eu não consigo fazer nada, né? Muito bem, então esses são 3 verbos, né? Então a gente viu aqui o filter, select e tem o tal do mutate. Mutate é para criar. Deixa eu só fazer um comentário. Talvez, pode ser que a Cláudia não está conseguindo, porque ali onde está escrito tem aluno maiúscula e minúscula dos alunos. Então, se na planilha
Se na planilha ela escreveu com... Não, no que ela escreveu lá como errado, como erro. Então, o que eu tinha feito na minha planilha, eu tinha começado todas as variáveis com letra maiúscula. E se eu não fizer a letra maiúscula, ele não reconhece, ele dá erro. Pelo menos é isso que eu percebi aqui. Talvez eu atento a isso, né? Se de repente você escreveu sexo com letra maiúscula e digita aí o sexo com letra minúscula, ele não reconhece. Perfeito, é É isso isso mesmo. mesmo. Chatíssimo. Vamos tentar aqui fazer com a maiúscula, ele não vai provavelmente funcionar. Aí ele vai falar que ele não reconheceu o objeto alunos. Ó. Ele é case sensitive, ele tem sensibilidade para o maiúsculo e minúsculo. Eu poderia criar uma planilha alunos com letra maiúscula, né? Então, mas aqui, usar sempre a minúscula é uma boa prática, né? Para a gente não ter esse problema. Eu tô com um problema aqui, e eu vou mostrar para vocês a minha estrutura da minha alunos, e o sexo está com maiúscula e ele não reconhece. Vou pôr aqui no chat. Vamos ver aqui no chat. Certo? Ele reconheceu como integer, né? Tá? O sexo está com letra maiúscula, você está vendo? Ó? Então, Esse é isso. o meu código, desculpa te interromper. Esse é o meu código e ele está me dando exatamente o objeto não encontrado. Seria porque eu não pus ele variável categórica? Não. Mas o problema está aqui, ó. O alunos, a segunda letra está maiúscula também, ó. Olha aí, ó. Alunos, a primeira é maiúscula, a segunda está maiúscula também, ó. Não, mas não tem problema. Ele criou isso aqui, não teria problema. Essa aqui é nova. O objeto alunos dele está em maiúsculo também, né? Aqui, né? Esse objeto aqui, ó, essa planilha antiga, está em maiúsculo. Dá uma checada assim. Mas a dele também está em maiúsculo. Não, você pode ver na estrutura que está maiúsculo. Beleza. Aí, aqui, no filtridade, você põe maiúsculo também. Aqui. E Cuidado, eu consegui, Rogério. O sexo, ele não está encontrando o objeto. Olha só, o que acontece? Você pôs o pipe aqui, o comandinho pipe, depois do primeiro filtro, tá faltando aqui, ó. Negativo, não pus. Então é isso. Ó, isso aqui é uma coisinha que falta, esse a gente pega a prática, né? Mas faltou isso aqui, ó. Tá vendo na tela, nossa? Que faltou isso? Tô vendo, faltou sim, legal. Colocar isso aí provavelmente vai funcionar, tá? Então, realmente, não coloca no último, ó, tá? No último, não. Mas se for ter aqui uma sequência de comandos, tá? Isso aqui está dentro disso, que está dentro disso, isso aqui significa isso está dentro disso. Para a gente visualizar mais fácil, né? Certo? Bom, o mutate é para criação. Então, vamos criar aqui, vamos pegar uma variável, antes da gente transformar em fator, vamos fazer uma variável, vamos ver uma que a gente tinha criado ali na mão, para fazer aqui dentro do mutate. A gente tinha dividido o conhecimento pela idade, tá? A gente tinha feito assim, a gente vai fazer com o mutate. Muito bem. A variável que chamava como ali? Conhecimento por idade. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá. Alunos, nova, sei lá, qualquer nome, tá? Alunos, de novo, mutate. Aí escreve a variável nova que você quer colocar. Conhecimento por idade. E vai ser o conhecimento. Essa variável tem que existir na sua planilha, dividido pela idade. Pronto. Ele vai criar já essa variável para a gente. Vamos ver se deu certo o código. Deu certo o código. Vamos analisar a planilha nova. Ela tem uma variável a mais. Veja que qualquer campo calculado, né, qualquer campo de cálculo, você não precisa fazer no Excel. Você não precisa fazer no Excel. Você vai fazer dessa forma com código. Aí você vai executando linha de comando por linha de comando. Ó, conhecimento por idade. 0 ponto alguma coisa, o que ele fez? Ele dividiu esse conhecimento aqui pela idade. Você pode fazer algo muito mais complexo que isso, uma fórmula de estimativa da filtração glomerular, sei lá. Dá para fazer qualquer comando. Aqui eu fiz uma divisão. Você vai usar os comandos básicos, divisão, multiplicação. E aqui a gente fez só um comando mais básico, né? Tudo bem? Copiou e colou, né? Agora vamos fazer... Eu vou renomear... Como eu faço? Quando eu renomeio em cima, quando eu quero... Eu sou teimoso de renomear em cima, mas
Por que eu renomeei em cima? Quando eu quero fazer a variável virar fator. Então, a gente viu uma das formas do sexo virar fator. Aqui eu vou fazer de outras para vocês. Só que se você criar uma variável que já existe, ele vai sobrepor. O sexo vai ser sobrepor a mesma variável do sexo. Ela vai ser fator, sexo, e aí entra os labels. A gente viu isso na aula passada, né? Igual aquele Czinho lá, sabe? Dupla. O primeiro era um é masculino. É sempre a ordem que aparece, 1 e 2. E o segundo era feminino. Tá? Eu vou devagar aqui. Mas voltando no comando. Qual que é a lógica desse comando? Ele criar sexo, ele vai renomear a mesma variável. Eu não preciso repetir aquele cifrãozinho lá. Ele não precisa, tá? Fator, a qual variável? Sexo. Ele vai copiar em cima. Se eu colocasse com outro nome, ele ia criar uma nova variável, mas não faz muito sentido, né? Criar o sexo 2 aqui. Uma variável inteira e outra como... Não faz sentido. Então, é a mesma, tá? E labels, porque tem que colocar os rótulos, né? Masculino e feminino. Quando colocar o labels, tem que ter o Czinho, tem que ter esse parênteses. Você vê que ele já vai colocar, são vários parênteses aqui, mas ele vai colocando pra gente. E tem que estar entre aspas, aqui tem que estar entre aspas, o que está aqui dentro, sabe? Aqui não tem jeito, ó, tem que colocar entre aspas, certo? Se eu executar esse comando, ó, eu vou executar a minha planilha alunos. Como é que eu volto na aluno? Estrutura. Às vezes eu escrevo aqui porque eu não quero salvar o comando, tá, gente? Fator, 2 labels. Eu acho mais fácil fazer dessa forma, tá? Não sei se quiser fazer da forma anterior também, tá? Você pode fazer, muito bem, aqui, tem que voltar nessa questão, né? Eu posso fazer a segunda variável com pipe também, mutate de novo, tá? A outra que a gente tinha feito, curso, é igual, fator é um comando do R, tá? Curso de novo. Não precisa colocar aquele parênteses, labels, o C. Você vê que quando eu coloco o parênteses, ele já põe o outro para mim, ó. Se faltar um parênteses, vai dar problema, tá? O 0 era mestrado e o 1 era doutorado. Se eu executar esse comando de novo, ele vai de novo colocar as duas variáveis alunos e fator. Aí, direito, o curso está com fator, o sexo está com fator, ótimo. Eu deixo salvo isso aqui, porque eu vou de novo ler a planilha e executar esse comando aqui. Esse mutate é muito usado, tá? Que é o terceiro verbo que a gente vai ver hoje, tá? Ele pode ser usado para criar uma variável nova, ou ele pode ser usado para sobrepor a variável que você já tem, virando ela em fator, por exemplo. E nós sobrepomos as duas... O último comando válido é esse daí. Então. Tá, e tem uma outra forma de fazer isso aqui, que é talvez mais prática. Não, mais prática não. Essa forma você pode escolher entre uma e outra, tá? Mutate. Sexo. Eu vou copiar o que está escrito ali em cima. Sexo, tá. Vou fazer de novo. Sexo é igual a fator. Sexo, labels, né? É igual masculino e feminino. Muito bem. Uma vírgula aqui põe a segunda variável. Tá? Não sei se é mais fácil assim, ou, sei lá, a segunda variável qual é? Curso. Tá? Então, vou de novo, vamos voltar. Quando você abre esse mutate, ele vai abrir esse parênteses, né? Então, você pode até jogar ele para baixo, ó. Ele está aberto e fechado aqui, todas as variáveis que você quer colocar aqui dentro. Então, é uma outra forma. Se você preferir que, isso aqui é mais fácil. Ok, mais fácil assim. Não tem forma correta. O R aceita todas elas. Aí vai do gosto de cada um, né? Eu prefiro fazer todas aqui. Sexo é igual factor. Sexo. Labels. Masculino. A próxima. Curso.
é igual a factor, curso, labels, igual, mestrado, doutorado, doutorado. Agora eu quero conhecimento, cuidade. Na verdade, só o que muda é que você economiza para cada linha um mutante e um abre parênteses e um fecha parênteses. Justamente. É só isso que muda. Justamente. Sabe o que a gente podia fazer agora, eu acho, nesses últimos 15 minutos? Um de vocês fazer tudo o que a gente fez e vocês compartilharem a tela, mas de maneira mais simples, né? Acho que todo mundo conseguiu install packages, conseguiu, né? O Tidyverse conseguiu no library, né? E conseguiu puxar a planilha, importar a planilha, ou ela já estava aí. Se ok, né? Se a grande maioria conseguiu, a gente fica satisfeito. Aí um de vocês poderia usar os 3 comandos, vamos dizer assim, selecionar uma variável, ou algumas variáveis, filtrar algumas e criar. Só para a gente, e aí os outros auxiliam o colega se estiver tendo dificuldade ou não. De uma maneira bem simples. O Gustavo deu vários exemplos. Quem se prontifica a fazer e a compartilhar a terra com a gente? O Rogério, a gente vai deixar esse código disponível também, né? Esse código, você pode abrir ele também no seu R, né? Ficou bom essa questão do chat mesmo, né? Porque aí já copia já não perde tempo digitando, olhando para a tela, né? Quem que vai se predispor a se dispor, né? Desculpa. Quem que vai se expor? Alguém se candidata? A gente escolhe, não tem problema. A gente faz A gente a escolhe. gente faz uma tabela com os alunos e faz um comando para escolher aleatoriamente o aluno. A gente vai randomizar. A gente randomiza. Aí a gente pode parar de compartilhar a tela e o colega E alguém apresenta. compartilha, eu acho que aí os outros ajudam. Quem? Nossa, que silêncio. Vamos tentar, já que tá Consegue, difícil. Helena, então é você mesma. Vamos lá, Helena. Os outros ajudam. Ó, quem vai te ajudar? Quem vai ajudar a Helena? 3 pessoas para ajudarem a Helena. Eu não consigo fazer de novo, eu tô tentando. Eu não consigo fazer. A gente te ajuda. Vamos lá, Helena, compartilha essa tela para a gente. Pera. A gente já falou de compartilhar a nossa. O Gabriel vai te ajudar, Helena. O Gabriel vai começar com você. Cadê Peraí, sua tela, Helena? tô tentando. Aqui no centro da tela tem apresentar. Você clica em apresentar, aí vai ter o ecrã inteiro. Aí você clica no A tela centro, inteira. partilhar. Isso. Ecrã inteiro. Ah, ele não deixa. O ecrã inteiro. O Chrome pretende partilhar o conteúdo. Ótimo. Aí foi. Acho que talvez tenha que ter alguma permissão, será? Para compartilhar? Acho que Ah, não. tá lindo. Ó, Isso, tá ótimo. aqui na tabela alunos. Aí eu fiz a tabela alunos feminino. Legal. Vou selecionar. Que no caso eu coloquei 0 para feminino e 1 para masculino. Aí eu tô tentando fazer alunos masculino e não tô conseguindo. Eu coloquei aqui, ó, tá aparecendo o meu cursor, né? Aqui, alunos o comando filter sexo igual a 1, que seria a identificação que eu usei para sexo masculino, mas não deu certo. Então eu consegui fazer feminino e não consegui fazer para masculino. Olha só, Helena, veja, você está digitando todos os comandos no console, né? Tudo bem, só que ele não salva os seus comandos. Então, o ideal é que você digite todos esses comandos aqui na tela de cima, né? Aqui. Tem que abrir ela, né? Você vai ter que minimizar em cima ali. Aqui. Isso. Tá. Só que ele não Então, abriu. eu fui fazendo no console e deu certo, então eu achei que era aí. Ele dá certo, ele vai dar certo, mas imagine você abrir isso de novo, você quer rodar sua análise novamente, você vai ter que, esse comando vai ficar salvo aonde? Ele tem que estar salvo em algum local. Esse é o fato, né?
Você vai ter eu tava fazendo sem salvar, então. Isso. A ideia do R não é você ficar fazendo toda vez o comando. Você vai fazer uma Sim. vez a sua análise, você vai salvar. Aí você vai utilizar tudo que você salvou de novo. Rogério, você consegue ajudar ela ali? Então, ela fez alunos, recebe alunos mask, né? É o contrário. O alunos mask, que é a nova variável, vai receber o alunos pipe. Entendi. Tá vendo? Mas Rogério, ela tem que colocar isso na tela de cima. Ela não tem que colocar no... Vamos fazer aqui, só porque eu comecei aqui já. Não, Helena, não confunda as pessoas. Você vai fazer na tela de cima. Tá, mas eu... A gente já vai deixar você começar pelo comando filtro. Teria que ser um select, a primeira ainda. Faz o seguinte, ó, vai ali no File, lá no menu de cima, File, Tá. isso, New File. New File. Entra ali, New File. Tá. RScript, é o primeiro. RScript. Isso, RScript. Pode clicar aí. Agora vai ficar... Aí, agora a sua tela tá aí. Pronto. Agora digita aí, Library Tidyverse. é tudo de novo? Não, tá. Nossa, eu fiz tudo errado, então. Não tem isso. Aqui você só salvou, você fez tudo certo. Tá certinho. Isso é uma dúvida bem comum, viu? Eu demorei para pensar nessa fase. Aí depois você pega o jeito. Nossa, eu fiz tudo no console. Não tem problema, ele vai funcionar. Ele não vai salvar, aí você vai ter que redigitar isso de novo. Né? Bom que a gente começa de novo. Pronto, já leu. Já leu. Ó. Já leu. Ok. Agora o segundo comando aí do aluno, né? Então seria alunos. Então, aqui. Variável que você quer inventar, não a que você já tem, ó. Aqui você vai sobrescrever alunos, hein? Então, se você quiser alunos masculino, alguma coisa, alunos, underline, mask. Aqui eu vou criar agora alunos mask. Você quer selecionar variáveis, você quer filtrar variáveis. O que você quer? Eu quero criar a subtabela alunos mask. Masculino, perfeito. Tá, então tem que dar um nome para sua planilha nova, vamos dizer aí. Você já fez, alunos, underline, mask. Ele está com 2 S, não tem problema, né? É com 2 S mesmo. É que era feito com S, era outra tabela. Eu recomendo você dar um espaço entre esse library e o alunos, tá? Para não ficar o código em cima do outro, ficar mais visual. Isso. Tá. Aí eu venho aqui. Isso, operador de atribuição. Ela vai sair de alunos, certo? Ele está usando autocompletar, ok, não tem problema. Eu vou usar. Não, aí agora eu vou fazer o filter, né? Isso. Então, você não está selecionando uma variável inteira, você está filtrando, né? Isso, filtrando. Aí seria sexo 1. Perfeito. Tá ótimo, vai funcionar. Não tem problema que cair para baixo ali a sua... não? Ela não vai aparecer aqui? Não, veja, você vai ter que colocar o operador de ler depois desse negócio aqui, né? Depois dessa parênteses, perdão. Tá. É melhor deixar em cima, mas tudo bem, de ficar embaixo. Aí. Coloca aí, run, para rodar. Ou Ctrl Enter também. Eu estava fazendo com, assim. Ué. É que você não executou. Nesse caso, volta ali em cima, coloca de novo a setinha aí, tem que ir no run aqui em cima, ó. Tá. Dá para ver, né? Eu mostro aqui, não dá para ver. Para ele fechar aqui. Isso. Aperta aí, aperta. Executou? Executou. Você digitou o pipe errado. Não, o pipe está errado, olha lá. Aquele comandinho alunos é percentagem, o maior para o outro lado. Tá? É maior. Menor. É maior. Isso aí você vai... Mas você pega o jeito. Eu sou canhota. Aí foi. Agora funcionou. Okay. Então, aqui em minha tabela é uma subtabela dessa primeira, alunos, com 2S, mask. Perfeito. Muito bem. Volta lá onde você estava. Você sabe voltar lá? Aqui. Não. Isso, tela de comandos. Perfeito. Salva isso aí. Salva com algum nome. Análise 1, análise 2. Você pode salvar no disquete ali também. Tem um disquetinho à esquerda tem ali. aqui. Pode salvar aí. Ele vai te pedir Vou salvar como
É o nome da sua análise. A análise de alunos, coloca um nome. Um nome que você vai lembrar. Alunos masculino mesmo. É que você criou um nome bem grande, mas tudo bem, tá? Se você clicar 2 vezes nesse nome aqui de novo, ele vai abrir isso aqui, você não precisa digitar tudo de novo, tá? Ah, entendi. Tá. Entendeu? Eu tava fazendo, eu achei que era aqui no console, então tudo que eu fiz foi salvou. Ok, tudo bem. Vai salvar. Ó, faltou aqui em cima, você colocar, antes desse alunos mask, volta lá de novo, dá um espacinho, e para ler a planilha alunos, faltou o comando de ler. Você pode fazer via menu, ou colocar aquele comando que a gente colocou ali, alunos, aí a setinha, né, read.csv, tá? Tudo bem? Tá bom? Tá, eu não lembro como é que é o... Deixa eu ver se eu usei ele aqui antes. Melhor deixar salvo, tudo junto, e antes tem que ser antes dessa, né? Ah, tá, antes. Antes, porque você vai executar numa ordem esses comandos, certo? A ideia é que, quando você precisa repetir a análise, né, aumenta o número de casos, você precisa fazer tudo de novo no menu suspenso, te dá muito trabalho. Aqui não te dá tanto trabalho. Você já tem tudo análise salva. Se a revista te pedir, eu quero a sua análise, você vai mandar isso aí, ó. Esse aqui Entendi. tá? Entendi. Ok. Não, já estou muito satisfeita. Beleza. Agora faltou só usar o comando de mutate, não precisa, né? Não, agora outra pessoa faz outro comando. Esse daqui já foi... Tá bom. Esse daqui já foi um alto nível de complexidade para mim. Acho que o select não precisa, porque ele é muito parecido com o filter, né? Se nós vamos estar dando uma variável toda, eliminando ali, né? Uma variável toda. A gente podia fazer um commutate, que daí a gente cria alguma coisa. Então, vamos voltar para isso. Isso. Tá ótimo. Vai, Gabriel, você que deu força para a Helena. Então, Helena, agora você para a apresentação ali. E o Gabriel compartilha a tela dele. Para de compartilhar. Interessante que, tá vendo? Tava faltando um negocinho de nada. Você salvar a análise no local certo. Aí, perfeito. Não que não possa fazer no comando, mas ficar digitando toda hora esses comandos não é legal. O legal do R é deixar isso salvo, né? Não, entendi. É que como estava dando certo, eu achei que era lá. Então, eu fui indo. Duas coisas importantes, Helena. A primeira é essa, que a gente economizou trabalho quando você estiver fazendo para valer. Se você não tiver na primeira janelinha, você vai perder tudo, né? Você vai ter que ficar sempre fazendo. E o segundo erro, que você estava partindo do alunos para a planilha. E não, quando você põe o nome da sua nova planilha, né? E daí o igual na alunos, né? Entendi. Isso não deu certo. Uhum. Bom, Gabriel, se fez de morto. Só perguntar uma coisa, tá? Porque eu também tive essa dúvida, assim, no primeiro momento não tinha aberto essa parte de cima. Então, sempre que eu vou começar uma análise, eu vou lá no File e abro a parte de cima, é isso, né? E é isso. E aí você salva essa análise com algum nome, né? Então, no caso, essa de alunos, a análise de alunos, né? Aí, se você fosse fazer uma outra análise, você ia colocar um outro nome, salvar um código diferente. Você pode deixar, talvez nos meus documentos mesmo, todos os seus arquivos do R, das análises, e as planilhas no mesmo diretório, né? Funcionaria ok, funcionaria super bem. Tá? E aí você quer rodar a análise de novo, você entra nesse código e vai executando do começo ao fim, esse código de novo. Tá? Então essa é a vantagem. Você vai falar, sua análise estatística está salva, ela está gravadinha. Tá? Tá, perfeito. E aí você salvando, que ela vai sempre ler a planilha aluno, você não precisa ir colocando de novo, né? E até mesmo assim, depois você quer copiar um código, eu não lembro direito como que filtra, às vezes eu não lembro direito como que, sei lá, tem você vai alguma coisa que você já fez, você já salvou, você copia aquele código e coloca lá. Você só muda o nome da variável, o nome da planilha, enfim. Mas a gente não precisa decorar tudo, a ideia não é que eu vou decorar tudo, eu vou ter isso salvo em algum lugar facilmente acessível. Vamos lá, Gabriel, você tem 4 minutos para mutar, criar uma variável ou mudar uma variável aí. Você pode escolher a seleção ou a mutação? Não, a mutação é mais complexa. A seleção é muito fácil. O Gabriel ficou um pouco mais difícil.
Ó, o Gabriel deixou lá, não tá o one, né? A análise dele tá ali, ó. Vai lá no início, então. Isso. Beleza, tá ótimo. Belezinha. Ó, ele pôs uma outra planilha ali. Então tá o library tá diverse, aí tem lá Botucatu Cell, ele colocou uma planilha Botucatu Leitos, ok, e seleção, select serviço. Apenas uma variável que quis selecionar, né? Uhum. Funcionou, Gabriel? Funcionou, ele conseguiu. Funcionou. Olha lá, que beleza. Funcionou. É o Gabriel? Não, Quem, Gabriel? é o Gabriel. O Gabriel, volta lá, então, é uma planilha diferente da que a gente está trabalhando, não tem problema. Dá uma estrutura para mim ver essa planilha sua aí, ela tem um nome bem complexo, né? Mas tudo bem. STR, de estrutura. Structure, isso, perfeito. Coloca o nome dela. Se você for colocando, ele vai usar o autocompletar, perfeito, usa o autocompletar. João. Executa. Tá, tem bastante variável. Sobe um pouquinho para eu entender essas variáveis aí. Ele importou, ok. Taxa de ocupação, caráter. Tá. Caráter, não tá certo, né? Você teve um probleminha na importação, que algumas das variáveis que devem ser numéricas, ele reconheceu como caractere. Certo? Isso aconteceu pelo seguinte, porque ele está reconhecendo a vírgula como sendo, ele não está reconhecendo como separador de milhar, né, Rogério? Tá? A gente te mostra como corrige isso aí. O que é o NA? Olha ali, número de leitos UTI total, not available. Então, quando não está disponível, 0, no R vai estar escrito not available, tá? Não disponível, certo? Em vez de estar o espaço em branco, tá not available. Not available é diferente de 0. Tem um ali que é 0, né? Não é a mesma coisa, 0 é 0. Not available, o Rogério já mostrou isso, é outro conceito, tá? Tá. Como é que você importou essa planilha aí? Ele usou o menu, import fail, ok. Legal. Então do Excel. Tá, deu certo também. Tá certo. Tá. Coloca de novo, vamos importar ela, que eu queria corrigir para você aquele problema que você teve ali de... Ele não reconheceu como número, né? Ele não converteu em CSV. Você não converteu em CSV. É uma outra opção, gente. Para quem não quer converter em CSV e importar do Excel, ele fez no menu ali. Ok. Então, pode ser. Então, só que no CSV eu prefiro, mas enfim, é possível fazer assim também. Eu queria ver o preview da planilha, sabe? Para ver se a gente consegue arrumar para você nesse preview aí essa questão do leito. É só colocar no Open ali embaixo. Aí não precisa abrir o Excel. Pode fechar o Excel. Não precisa, pode fechar. Isso. É só selecionar, põe o Open. Você está esquecendo não, o Open embaixo. Ó. Embaixo do nome ali. Aqui, Open. Isso. Põe Open. Tá, beleza. Ele deu um preview para a gente da planilha, né? Veja se tem alguma coisa, Rogério, que dá para ele arrumar aí. Não tem, né, cara? Qual variável que ele não reconheceu? Não, ele reconheceu como caractere, ó, taxa de ocupação 0,61. Isso aqui é um número, né? Ele precisa reconhecer isso como um número. Isso acontece às vezes, eu fazia o seguinte, eu ia lá no Excel e colocava em Excel em inglês, aí era 0 ponto, né? E aí dava certo, mas não é a melhor forma de fazer. Se você converter isso em CSV, eu corrijo para você rapidinho. Importe, põe importe, vamos ver, não põe importe. Não importa ela assim, vamos ver se ele... Porque é um problema que é real, gente. Vocês vão se deparar com esse problema. Põe estrutura de novo, veja se resolveu o problema. Embaixo. Eu acho que talvez tenha resolvido, hein? Executa de novo. Não. Caráter. O taxa de ocupação, ponto 3, a taxa de ocupação, você lembra, a gente recomendou que o nome da variável tivesse um underline, né? Você não pôs, tudo bem, mas é um nome longo, né? Taxa de ocupação, pontinho, 3, né? Ok, mas você pode renomear, a gente já ensinou a fazer isso, tá? E o caráter, eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Depois, Gabriel, usa o comando de Mutação. mutate, de mutação, e cria uma nova variável.
Ó, número de leitos, ficou complicado o nome da variável, né? Pra você trabalhar. Você está vendo por que o nome da variável é muito grande e é complicado? Você poderia dividir número de leitos COVID por, sei lá, um valor, só para criar uma variável nova, né? Essa variável, com esse nome muito longo, é difícil de trabalhar. E lembrem das maneiras de nomear a variável, né? Aí tem espaços. Tudo bem, o R está reconhecendo, mas... O Gabriel, também. cria aí pra gente, coloca aí. Você quer criar alguma que você acha Gabriel, interessante? Alguma variável numérica. Pega uma que ele já reconheceu como número aí, faz uma variável nova, que seja, por exemplo, uma divisão por uma outra, né? Uma variável dividida por outra, né? Seria um exemplo, né? Eu teria renomeado essas variáveis no Excel, posteriormente, para ficar mais simples a forma de você trabalhar com esse dado, tá? Por exemplo, taxa de ocupação, tem uma cedilha e um tio, né? É difícil de trabalhar esse tipo de variável no R, né? Tem que finalizar. Cria uma variável Você nova, quer mesmo que criar não essa tenha muito sentido. mutate? Põe essa última aí, ó. Taxa de ocupação, caráter, não dá. Número de leitos de UTI Covid dividido por 10, pronto. Faz essa daí. Só para a gente ver. Tá bom. Aí Dá um nome para ela, né? Sim, Que é a sua só que, planilha nova. o Gabriel, volta lá, cara. Usa o underline. Tá? Isso. N, underline, leitos, tira o espaço. Isso. Volta lá. Apaga isso, coloca o underline, tira isso aí, essa letra, número A, esse A, isso, número leitos, isso. Underline, UTI, isso, beleza, ótimo, perfeito. Covid, ótimo. Ficou melhor, assim ficou melhor. Agora coloca aquela setinha, né? Que é o igual. A planilha a planilha tem que ser a mesma, não tem jeito. Botucatu, leitos e tal. Autocompletar, muito bem. Isso. Faltou o pipe lá, volta lá. Faltou o comando. Isso, o comando é sempre esse. Isso. Aí qual você vai usar? Você usou o select? Não, já usou esse. O filter? Também não. A gente quer usar a outro verbo, que é o mutate. Escreve então. Isso. Coloca sempre o parênteses, né? Esse espaço que você deu, tudo bem. Não, tudo bem, podia ficar, não tinha problema. Tá? Número de leitos do UTI Covid, aí tem que ser igual para escrito lá embaixo. Tá? Tem que ser igualzinho o seu. E por isso que eu falei para você que esse nome de variável não é tão legal. Tá? E o N maiúsculo lá do seu. Esse nome não é tão legal, mas você pode mudar isso em outro momento, não tem problema. É igual. Se você rodar, você não fala o que você quer fazer com essa variável. Isso. Ele só estaria renomeando. Né? Perfeito. Tá? Desse jeito você só estaria renomeando. Esse igual é um só, porque não é de filter, tá? É igual a mesma variável, número de leitos Covid, por 10. Isso aqui ele vai renomear a variável, vai colocar em cima dela, né? Tudo bem? Só se eu clicar uma outra coluna. Dividido por 10. Põe a barrinha, divisão, 10. É um exemplo só, tá? É um exemplo. Pode não ter significado nenhum. Só pra gente ver. O que deu problema foi o número de leitos do UTI Covid, tá? Ele não gostou muito dessa variável aí. Não sei se você não fez ela igual ao que estava lá embaixo. Você pode até copiar aqui de baixo, ó, do console ali em cima, viu? Por isso que a gente fala, o underline é melhor trabalhar, melhor evitar acentuação desse número de variável, né? Senão você sofre um pouquinho na hora que você for usar os comandos aí. Em relação a espaço, né? Tudo fica difícil. Tá? Mas é exatamente o comando que você fez. Acho que tem que treinar um pouquinho, tá, gente? O problema com espaço. Isso. Então, é um problema com o nome da variável, tá? Por isso que a gente fala que é melhor não deixar espaço, deixar underline, não colocar símbolo, tipo, não põe N só, não põe do ordinal lá que representa.
Eu acho que está ótimo. Eu acho que hoje a gente andou bem. Eu acho que o Tidyverse acho que ajudou, acho que ficou melhor, né? Porque o Mutate entra naquela função que eu acho que vocês tiveram dificuldade na aula posterior. Eu acho que a gente avançou trabalhando na planilha para começar as análises. É isso? Acho que sim. Acho que a ideia, então, talvez seja repetir, né, Rogério, algum desses comandos, né? Talvez treinar os 3 verbos, né? E aí a gente consegue avançar. Acho que avançou bem mesmo. Acho que está bastante comando já dentro do R. E depois, Gabriel, eu te mostro como fazer lá para aquela variável que você importou, vire certinho. Ela tem que virar um número, né? Eu te mostro depois isso aí. Tá joia. Eu quero fazer uma pergunta antes da gente ir embora. Rapidinho. Eu fui no Secren, no site do R, e eu estava lendo sobre importar Excel. E ele diz assim, avoid doing so if possible. Tá aí o link para vocês lerem vocês próprios. Não recomenda, o R não recomenda, né? Importar do Excel. É porque dá esses problemas. Então, o meu Excel, às vezes, estava configurado para português e o R estava para inglês, o que é vírgula vira ponto. Então, nesse caso aconteceu isso. O Gabriel colocou 0, provavelmente o R dele está configurado para a versão americana, né? Então era 0 ponto, né? Para separar o decimal, né? Então, é isso. Aí ele, em vez de interpretar como um número, interpretou como sendo um caractere. E não é um caractere, né? Uma variável de caractere, é um número. Uma taxa de ocupação, um número, né? Pode ser que no meio das variáveis tenha alguma coisa de problema. A gente pode olhar lá, tem aqui a gente falou, né? 19, alguma coisinha, né? Alguma letra. Não pode também. A coluna de número tem que ser só número, né? Mas se vocês se transformarem para CSV. Esse é um dos motivos que os meninos não gostam do Excel, né? Não, o Excel eu gosto, mas ele é bom. Dá esses problemas, né? Ele é bom para você fazer a planilha, a estatística não dá, né? Porque, por exemplo, vocês viram que o R não dá para editar a planilha, né? Mudar um número, ele não é feito para isso. Ele até dá para fazer, mas não é recomendado. Então, eu devo editar no Excel, e quando eu fizer as análises, eu passo tudo para o R. E a minha segunda e última era que eu não fiz as tarefinhas porque eu não recebi nenhuma mensagem. Eu não sei se é incompetência minha ou o que eu não estou olhando, mas eu não recebi nada. Eu não sei se isso também é caso. Tá tudo no mudo, Rafael. Tem nas mensagens lá? Ou... você entra, tem os módulos, então foi a atividade da segunda aula. Né? A gente tá por módulos separados, né? Hoje é o quarto, aí tem todo o material que foi explanado hoje aqui, e se tem atividade, se tem tarefa, tá lá. Só teve aquela. E acho que a ideia, né, vocês descansarem. Agora era refazer o que foi feito hoje. Se você refizer tudo que foi feito, tá muito bom, né? Refazer esses comandos, tentar usar outros filtros. Eu quero filtrar coisas diferentes, selecionar variáveis diferentes. Acho que já está muito bom. Ou se quiser se encorajar em alguma planilha pessoal que você tenha, não tão complexa assim, né, mas uma planilha pessoal mais simples e tentar mexer nela também, né? O Gabriel já está tentando mexer numa planilha aí. Isso também é legal, é interessante. A gente vai ter espaços aqui para fazer isso de novo. Pode ser com uma planilha de vocês, sem problema. Tudo bem? A gente apresentou a tarefa aqui, mas também abasteceu no Moodle. E vocês enviaram a tarefa pelo Moodle. Obrigada. Tá? Acho que vocês estão mais animados, isso é bom. E a gente fica menos ansioso e mais animados também. Tá certo. Boa semana para vocês. Obrigado. Até segunda que vem. Tchau, tchau.